Gente, o episódio 79, parte 3 de Skibidi Toilet saiu faz um tempinho. E, bom, eu fiz o meu react, mas todo mundo tá falando que é um episódio horroroso de Skibidi Toilet. Talvez até o pior episódio que a série já teve. Mas, bora ver se é isso mesmo. Porque hoje na nossa análise a gente vai analisar todos os pontos que tem escondidos em Skibidi Toilet 79, parte 3. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. O episódio começa do mesmo jeito que tinha terminado o episódio anterior, só que foi adicionado um diálogo a mais com o nosso POV cinegrafista, POV Speakerman, falando que por que o Large TV Man só não se teleportou, porque ele era bem mais importante. Mas o Large TV Man fala que todos os cameramans para ele são importantes. Então, logo depois, chega o Watchman of Doom, ou o Vigia da Perdição, e fala que não tem mais como escapar dele ou da morte deles. Depois, chega dois astrotoilets obliteradores e começam a atirar no nosso cinegrafista. E depois chega um Hunter, que vai pra cima do Large TV Man. O Large TV Man então fala que eles não podem lutar ali, ou melhor, ele não pode lutar ali. E deve ser porque, bom, se ele continuar lutando no teleporte, provavelmente vai acabar teleportando eles para algum lugar aleatório, ou eles iriam ficar presos na dimensão do teleporte. Então eles são teleportados para algum lugar no meio do nada. A gente consegue ver que eles são teleportados para algum lugar porque o céu tá bem diferente do que o céu do teleporte, que é simplesmente preto. Então começa uma das batalhas mais teorizadas pela comunidade de Skibidi Toilet: Hunter versus Large TV Man. O Hunter vai pra cima do Large TV Man, mas, bom, após o Hunter colocar um dispositivo de rastreamento na cabeça do Large TV Man, o Large TV Man parte o Hunter ao meio e logo depois vai embora. Outra coisa que eu queria falar é que o Large TV Man tirou, sei lá, do bolso dele uma espada, tipo, do nada. Mas uma curiosidade sobre essa espada aí do Large TV Man é que ela foi inspirada em uma espada de um personagem de Transformers. E a gente sabe que o Boom, ele é muito fã de Transformers. Inclusive foi uma das inspirações para ele ter criado Skibidi Toilet. E outra coisa que gerou muita, mas muita dúvida da comunidade de Skibidi Toilet é um objeto que apareceu. Na verdade é uma arma, mas não sabemos muito bem. Na verdade não sabe nem o local onde a gente tá, então fica mais complicado ainda pra gente saber. Que bom, a gente é tipo uma garra do Detainer, que é esse objeto aí que, bom, parece um objeto de ataque, mas a gente não sabe o que ele faz. Ele tá apontando para ele mesmo. Então a gente não sabe a utilidade desse negócio ainda. Outra coisa que foi nessa cena que começou a ficar estranho o episódio, pois literalmente um frame pro outro trocou. Tamo no teleporte, fomos pra parte do nada. Literalmente trocou a cena do nada. Depois chega esse Astro Toilet que realmente não parece que foi animado pelo Boom e dá um tiro que caiu o FPS de tal maneira do meu computador que, meu Deus. E aí começa alguns diálogos. Nosso cinegrafista pergunta o que foi isso, e o TV Man fala que, bom, ou eles não conseguem atirar ou foi um erro deliberado. O que pode nos falar que dentro do teleporte os astros tenham dificuldade para atirar ou alguma coisa assim. Então o Large TV Man fala que não sente nenhum inimigo pelaquela parte do teleporte.
Então o TV Man fala para as câmeras detectarem qualquer espião que estiver por perto. Isso nos avisa que os cameramans podem sentir os objetos que rastreiam os cameramans. O nosso POV Speakerman fala que não são espiões, mas que ele consegue sentir 6 fontes ao redor. O Larger TV Man fala que deve haver mais dispositivos de rastreamento. Então todos os cameramans começam a procurar os dispositivos que tem por aí. Um desses até encontrado em certa parte do Hunter, sabe? E o último estava na cabeça do Large TV Man, que tinha sido o Hunter que tinha implantado lá. E quando eles finalmente iriam ir para a base Speakerman, o Watchman of Doom aparece de novo. Então, bom, ele vai para cima dos nossos agentes. Porém, uma pessoa decide tirar um X1 contra o Watchman of Doom. E é um Large TV Man. E bom, não sei porquê, mas bom, obviamente ele morre, né? Quer dizer, ele não chega a morrer, mas ele fica muito, mas muito danificado. O Watchman of Doom então faz uma piada bem ridícula, que fala se ele queria a espada dele mais grande. Só que então chega uma pessoa que salva a gente, entre muitas e muitas aspas, que é o Jeffrey. Jeffrey, pra quem não lembra, é o TV Man que apareceu no episódio 78, que tinha aparecido no teleporte dos TV Mans. E ao que dá a entender, um TV Man que não saiu da dimensão ou ficou preso na dimensão do teleporte. E por ficar preso por muitos e muito tempo ali, talvez até anos, ele acabou sofrendo um efeito e ficou por lá. E, ou seja, agora ele é o deus daquela dimensão e não gosta de ser perturbado. Então, quando ele é perturbado, no episódio 79, parte 3, ele fica bravo e fala que ele é o deus daquela dimensão agora, dando um tapa no Watchman of Doom, que a gente não sabe se morreu ou se ele tá vivo, pelo menos. Então, finalmente, eles conseguem terminar o teleporte e vão para a base Speakerman, onde o Large TV Man fala que foi só um arranhão e o nosso cinegrafista fala que tá tudo bem, sendo que literalmente ele foi partido ao meio e tá pegando fogo. E a base Speakerman eu acho que é o maior problema desse episódio. Literalmente tá tudo bugado. Tem luz aparecendo, luz sumindo, parede reconstruindo, luz desaparecendo de novo, parede reconstruindo e mais coisas erradas. Então a gente vê a cena mais, sem sentido, mas também que tem bastante teorias por trás desse episódio, que é literalmente a Camera Woman tá viva. Naquela cena do episódio 79, parte 2, a gente viu ela morrer. Então não faria o mínimo sentido ela tá viva, a não ser que o nosso povo Speakerman esteja alucinando algumas coisas. Além daquela cena que literalmente aparece por um frame uma criatura misteriosa que fica literalmente do lado dela. Esse ser foi dado como um Computerman, como o Plungerman, mas até então nada foi confirmado, nem o significado dele na série. Nosso cinegrafista fala que a câmera dele gravou ela morrer, e ele tá certo, realmente gravou ela morrer, como a gente viu, porém ninguém tá acreditando. Até o cientista TV Man fala que ela tava na base já há horas. Então o detetive cameraman pega aquela câmera e a gente vê que o nosso cinegrafista tá todo lascado. Uma curiosidade é que esse Speakerman, que é o nosso povo no episódio, é o primeiro Speakerman da série, ou pelo menos o primeiro que a gente viu, o que ajudou a gente a derrotar o Hydro Skibidi Toilet. Então a gente vê um portão se abrindo
E nesse portão sai uma voz falando que não era para eles terem precipitação e que ele só iria quando ele estivesse pronto. E essa voz é a do Titan Speakerman. Então o cientista TV-Man pergunta: ele está pronto? E o nosso povo responde: quase pronto. O cientista TV-Man fala que agora eles irão retornar as palmas da verdade. E o Titan Speakerman fala que agora eles vão chutar aqueles de vasos sanitários. Tipo, eu amei essa cena. Porém, enquanto eu tava gravando esse vídeo, saiu a season completa do episódio 79. Com as cenas, com uma única cena secreta. Que eu não entendi o porquê não, mas... E além de adicionar umas transições bem aleatórias na parte 1 do episódio 79, ela muda um diálogo, que é o diálogo final do episódio. E então, ao invés do cientista TV-Man responder hora de retornar as palmas da verdade, ele responde: hora de responder de verdade. Responder de verdade, no caso, o nosso povo Speakerman. Então nos é mostrado uma cena do Titan Speakerman. Bom, pronto. Na imagem que a gente tem, a gente vê que manteve a cabeça normal, com a caixa de som do meio, com o capacete. Mas ali atrás a gente pode ver aquelas rodas que ficam atrás dos astrotoides, que fazem ele se locomover mais rápido. Eles se locomoverem, no caso. Esse novo Titan Speakerman parece estar bem melhor, bem mais forte. E parece que na série agora ele vai ter o protagonismo que ele nunca teve. Tirando o episódio 58 e depois que ele foi infectado no geral, ele nunca teve tanto protagonismo. E agora, como só ele sobrou do trio Titã, Titan Cameraman tá desaparecido e o Titan TV-Man virou o Watchman of Doom, chegou a hora dele brilhar. Mas, bom, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, já deixem um like e se inscrevem no canal, porque dá bastante trabalho fazer esse tipo de vídeo. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e tchau!